Olá, pessoal. Boa noite. Mais uma vez aqui no SOS Saúde Emocional. Eu sou a Jaciane Santos. A cada 15 dias, estamos aqui trazendo sempre um tema maravilhoso para agregar conhecimento e aí algumas dicas importantes para a sua saúde emocional em diversas áreas. E hoje, olha, o negócio promete aqui. Nós vamos falar sobre segurança além do óbvio nos condomínios, com base na NR1. E olha a mesa que está aqui. Tem uma pessoa aqui, a doutora Isabel, ela vai se apresentar, depois a doutora Silvana, e elas vão aqui me ajudar, porque afinal de contas, a doutora Isabel domina isso aí, Sim. e é um campo novo aqui para explorar, mas eu tenho certeza que de alguma forma você que trabalha aí nessa área de condomínio, ou quem sabe até um morador, isso vai agregar para você. Doutora Verdade. Isabel, fica à vontade, seja Prazer, bem-vinda. prazer, Jaciane, estar aqui com você mais uma vez, com a minha amiga, a doutora Silvana. Meu nome é Isabel Baraúna, sou advogada condominialista, especialista em condomínio, faço parte da SEX, Comunidade de Experts em Condomínio, e hoje eu vim aqui, com a participação das minhas amigas terapeutas, falar sobre NR1, norma reguladora número 1 dentro dos condomínios. É um prazer, Jéssica, estar aqui. Excelente. Novamente, né? Olha, Novamente, essas mulheres novamente. maravilhosas. Hoje só faltou o doutor Vinícius, né? Isso. Um abração para você, doutor Vinícius. Elas têm vindo com frequência, porque, gente, esse pessoal aqui, essas mulheres, né? E o doutor Vinícius, a galera toda que tem vindo aqui, tem muito a agregar sobre diversos assuntos. Assuntos. Não tem como eu não trazer de novo e de novo, e essa parceria vai seguir aí por um tempo. Doutora Silvana, minha consteladora, fique à Sim. vontade, seja Nossa. bem-vinda. Nossa, se apresente, fique à Muito vontade. obrigada, doutora Jaciane. Para mim é uma honra, né? Falo sempre. Doutora Isabel também está aqui nessa mesa linda. Para mim é uma honra muito grande. Venha participar com a gente hoje aqui, assiste até o final, depois deixe seu comentário. É, Vai ser muito bom, né, falar sobre esse assunto e como a constelação corporativa pode agregar dentro do tema da NR1, né? E no decorrer aí a gente vai falar muito, Entendendo, né? entendendo como pode agregar aí os síndicos, os moradores e os trabalhadores, É né? verdade. Certamente, certamente. Excelente, pessoal. A doutora Isabel Baraúna, como ela se apresentou aqui, eu vou reforçar, ela é advogada, né? E é muito importante a NR1, como ela explicou, por quê? Porque ela vai trazer um pouco mais isso para a gente dentro da sua fala sobre a segurança física, emocional e jurídica. Então, e assim, e a constelação Exato, sistêmica, né, também engloba empresas, exato. grupos e trata os relacionamentos interpessoais. Então, eu aqui também sou psicanalista clínica, inclusive o meu mestrado foi finalizado. Uau, parabéns Parabéns, mais uma parabéns. Gratidão, vez. já concluí e também tenho uma expertise, né, por conta da psicanálise clínica, atendo em consultório, então tem uma coisa bem legal aqui dentro dessa temática. E aí, doutora Isabel? Falando aqui, começando a falar sobre essa abordagem, né? Que fala da segurança física, emocional e jurídica, que a NR1 traz, né, como um alerta para que haja uma aplicação. Explica um pouquinho para gente. Então, a NR1 é uma norma reguladora número 1. Ela, Aham. na realidade, sofreu uma alteração. Essa norma regulatória, ela sofreu uma alteração agora em 2022, tá? Quando a antiga PPRA, que eu vou aqui descrever para vocês, que é o Programa de Gerenciamento, não, é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, com base nesse programa, houve uma alteração, surgindo a NR1, que traz a necessidade para os condomínios de Sim. aplicar um plano de gestão operacional, Olha. tá? E esse plano ele vem, na realidade, buscar um delineamento a respeito do gerenciamento de risco dentro dos condomínios. O mais Aham. interessante dentro da NR1 é que ela hoje não está focada só nos riscos químicos, nos riscos físicos de acidentes dentro do condomínio. Ela Uhum. está voltada para as questões psicológicas Ok. dos funcionários, dos terceirizados dentro dos condomínios. Ok. E eu, na realidade, agradeço muito mais uma vez o seu convite e a participação da doutora Silvana nesse podcast para que os síndicos
moradores, condôminos, donos de administradoras, venham entender o quanto é importante esse respaldo para o funcionário, para os terceirizados dentro dos condomínios, voltados para o psicológico. Que hoje, no ambiente que nós estamos vivendo, o que nós mais vemos são funcionários, são as pessoas em geral se, como é que eu vou dizer, se voltando para depressão, né? Para quadros de angústia, entram normalmente na questão do acidente de trabalho, por Ok, questões então nesse emocionais. primeiro momento aqui, estamos já abordando, dentro desse contexto da NR1, a psicologia e os riscos Sim, ocupacionais. exatamente. Ok, que aí já vem essa fala sobre toda essa preocupação. E essa norma, na realidade, ela está focada para o âmbito psicológico Aham, dos funcionários, considerando que os síndicos, as administradoras, elas devem estar voltadas para essa norma, que a partir de maio de 2026 vai ser, a princípio ela está sendo disseminada, e a aham, partir de maio de 2026 ela vai ser cobrada ok. aos Agora, condomínios, aos em 1º síndicos, de maio, pelo que eu estou vendo aqui, 1º de maio de 26 de 2025, na verdade, foi tido como obrigatório. sim, Mas agora, esse período vai ser um tempo de 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 adaptação. adaptação. Até 2026 será Sim. realmente cobrado a aplicação. A aplicação dentro dos Interessante, condomínios, interessante. cabendo inclusive multa de 500 a 6 mil reais e a indiciação do síndico como dentro da responsabilidade civil e criminal pelo não cumprimento. Então, isso Nossa, é uma coisa bastante, eu entendo como grave, né? sim, Como um profissional que trabalha com assessoria, com consultoria condomínios. Então, é necessário essa adequação, essa ok. preocupação dos síndicos e das administradoras, inclusive das terceirizadas, em capacitar os funcionários, buscar esse conhecimento, Ok. né? Que na realidade vem da área de Sim. vocês, né? E entre os riscos, falando aí da psicologia e dos riscos ocupacionais, envolve aí o estresse, né? Sim, O assédio moral, discriminação, sobrecarga de funções e relações tóxicas no ambiente de trabalho. Então, e olha quanta coisa será necessária nos condomínios sim, para que seja reajustado e esse ambiente, eu vou usar um termo da terapia, se torne um ambiente mais saudável sim, nas relações, saudável na condução das interações, né? É muito interessante isso, porque apesar de no condomínio ter uma equipe, não só Sim, que gerencia, mas que limpa, tem o sim, jardineiro, sim. tem o cara que conserta e faz a manutenção do elevador e por aí vai. Mas porque é tão difícil, né? Olhar e ver como uma empresa. Sim, porque sabe o sim, que que é interessante, doutora? É porque aonde eu moro, você trabalha. Ok. Então é muito difícil. Você, assim, me perdoa estar te usando como Não, exemplo, né? claro, Mas assim, claro. então é difícil o morador, o síndico ter esse olhar. Porque Aham. eu estou morando, é minha casa, é o meu lar. Então, para eu ter esse olhar profissional dentro do meu âmbito, do meu ambiente familiar, de moradia, é complicado. Sim. E aí que começa o transtorno de quem está trabalhando, né? Às Uhum. vezes não tem essa compreensão sim, entre os moradores e o funcionário. Os moradores sabem quem são os funcionários sabem quem são os moradores. Mas como você se comporta mediante a exatamente. isso? E uma agravante nesse sentido é que muitas vezes o condômino, o morador de condomínio, ele acha que o funcionário do condomínio é empregado dele, que o porteiro é empregado dele, que o profissional de serviços gerais é empregado dele, e ele não tem o traquejo em Aham. lidar com esse profissional. Ele Uhum. esquece que aquele funcionário está ali para servir ao todo e não a ele em especial. Então é aí que a NR1 traz todo um arcabouço de regras para que esse síndico, para que esse condomínio venha se adequar e não E se prejudicar. proteger, Exatamente. de certa forma, no intuito de ajudar esse colaborador, Esse Sim. colaborador. né? Que em algum momento, por exemplo, acredito que seja muito comum, doutora Isabel, alguém pedir algo
por exemplo, para quem trabalha na faxina, Sim, né? E aí pode, talvez, se tornar ser considerado, eu vou reformular, um desvio de função. sim, Eu moro no condomínio X, solicitei ao seu Joãozinho, né, o porteiro, para ir na farmácia ou para receber a pizza e trazer para mim, né? Mas isso não está no escopo da atividade dele. Né? Ele não exatamente. poderia, talvez, nem sair da portaria Sim, dentro Verdade. do escopo da atividade dele. Gente, olha só, há muitos anos atrás, eu me lembrei disso agora. Eu tive uma empresa de consultoria. Embora o forte dessa consultoria sempre foi dar treinamentos, implementar serviço nos hospitais, eventualmente pintava algo por fora, supermercados, condomínios. Então, curso de porteiros e pessoas que trabalham na higienização dos condomínios, se eu fiz por um tempo, porque pintava alguns condomínios sim. ali próximo do shopping Nova América, não vou me lembrar os nomes agora, porque já faz um tempo. E assim, então agora eu estou resgatando um pouco isso aqui, né? Que já faz alguns anos, eu tinha outras atividades, e essa coisa do desvio de função. Pode aí, então, ser considerado, inclusive, uma infração? Sim. E, inclusive, o Ministério de Trabalho e Emprego já vem trazendo regras nesse sentido, tá? Agora voltadas para o ano de 2025, que na realidade em 2026 vão se agravar no sentido de multas, né? De rescisões. Então eu quero chamar a atenção para o que você falou relacionada a regras dentro do condomínio. Uma das questões importantes para NR1 é a alteração das convenções e regulamentos internos, porque muitas vezes o condomínio ele trabalha, ele opera com regras defasadas, né? Ok. Essas regras regulamentadas no regimento interno e na convenção. Então, uma vez que a convenção é a constituição do condomínio, e se ele não tem essas regras voltadas para a questão humanística, para a questão psicossocial do funcionário, ele pode ser prejudicado nesse sentido. No sentido de que, não, no minha convenção, no meu regimento interno, não tem nada relacionado a isso. Aham, Né? A aham. questão do tratamento, do traquejo com o funcionário. Então, é um momento importante para que os síndicos, para os condomínios verem, analisarem, buscarem profissionais capacitados para estarem analisando essas regras e, na realidade, modificando, adequando a legislação que a todo tempo está sendo alterada. Aham. Né? E pelo que eu pude ver, já foi comprovado, né? E certamente isso serviu de base de estudo aí, né? Sim. Para atualização da NR1. E se eu falar, olha, eu sou leiga, gente, a advogada aqui é a doutora Isabel. Então, qualquer coisa que eu Não, traga aqui que maravilhosa você. não venha caber, por favor, me ajude. E já foi realmente evidenciado que o funcionário emocionalmente esgotado, ele tem maior risco, né, de sofrer acidentes, e isso pode gerar passivos trabalhistas e Sim, previdenciários para o condomínio, sim, certo? Então, na isso. verdade, por mais difícil que seja essa readequação, eu acredito que, a longo prazo, o condomínio num todo, a gestão do condomínio, assim como o colaborador, Sim. aquele que está lá na ponta, né, operacional, Sim. ele será realmente agregado com o cumprimento dessa norma É, regulamentadora. isso Pelo que eu vai estou, porque vai preservar, né? preservar a saúde mental Preservar a dessa saúde pessoa que, mental. antes de ser um profissional, é uma pessoa, é um ser humano, tem uma Uhum. família, Sim, sim. né? Agora eu quero botar fogo aqui um pouquinho. Vou fugir o roteiro, hein, doutora Isabel? Tu sabe Fica que à eu sou vontade, eu polêmica, sei que você é de dessa. vez em quando, eu sou dessas. O que mais dá problema na sua experiência, falando das relações dentro do condomínio? Nós citamos o estresse, né? O assédio moral, a discriminação, né? Sobrecarga de funções, relações tóxicas, enfim. O que mais dá problema que a senhora observa? Então, doutora Jaciane, o que mais dá problema é exatamente esse trato de síndicos não preparados, tá? Não capacitados com os funcionários. Ok. No sentido de como falar, como se reportar,
muitas vezes punições que não fazem E aí se sentido enquadra aqui nas relações nas tóxicas por relações um tóxicas. relacionamento que não está legal. Exatamente. E isso leva o funcionário a ser encaminhado para a Previdência Social, e aí fica aquele gap, né, no quadro do condomínio de prestadores de serviços, Defasado, defasado, é um e custo, tem que contratar para suprir com o certeza, quadro. com certeza. Então, essa questão da observância dessa situação do Relacional. psicossocial Aham. relacional dos funcionários é de suma importância. Inclusive, eu quero citar até para envolver a minha Isso, a doutora Silvana, terapeuta consteladora aqui na que conversa. auxilia nas relações, Com né, como um certeza, com todo. certeza. É uma situação prática que nós temos vivenciado lá no escritório de um funcionário, uma ação agora que nós estamos ajuizando em face de um condomínio, de um funcionário que está em auxílio-doença por conta dessas questões relacionais em condomínio, de moradores, né, que têm denegrido a imagem dele, com xingamentos, com palavrões, com desdém, e ele começou por necessitar do trabalho, ele estava suportando, só que ele entrou num surto, né, dentro dessa questão, e aí nós Porque há fizemos uma pressão psicológica que toda essa gera, e questão aí psicológica. até questões da psicanálise nós estudamos isso, né? E hoje a gente tem aí vários problemas, né, de estresse. Até a estresse que vem, né, dentro desse risco ocupacional, que é um estresse super elevado, que tira essa pessoa, tira essa pessoa do trabalho, vai para A para previdência previdência, social. não tem, por exemplo, o burnout, a gente tem essa questão aí hoje em Sim, alta. E sim. eu trabalho lá no consultório com pessoas de outras áreas, não de condomínio, tá? Meio corporativo, operacionais, que estão vivenciando isso, estão tomando medicações pesadas em tratamento com psiquiatra e fazendo terapia, porque chegaram a um estresse psíquico absurdo. E as relações tóxicas que oprimem esse indivíduo, né, que colocam ele sobre uma autocobrança excessiva, isso é altamente prejudicial Sim. à saúde emocional. Sim, Há um momento que, por mais que a pessoa tente levar de boa, não dá. não dá. Né? Aí vem o estresse psíquico, é quando essa pessoa já não consegue Não mais consegue conter, mais dominar. acumulou demais e aí implode uma bomba dentro através de um transtorno. Um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão. A depressão ela pode ser leve, ela pode ser regular, moderada e pode ser uma depressão maior, Uhum. uma depressão mais drástica. Né? A gente pensa, começa devagar. Ansiedade, então, já aponta logo. E aí é uma baixa neurológica que vai desencadear para outros transtornos por esse estresse psíquico, né? Sim. Então, e aqui se perde o respeito também das relações, né? Porque toda pessoa que oprime a outra, ela invade o espaço da outra. Sim. Né? Essa pessoa, de alguma forma, ela é abusiva na sua Esse fala. relacionamento Né? abusivo. É isso aí. E isso pode desencadear, além desse problema que afaste esse colaborador, pode desencadear traumas profundos que precisam ser trabalhados aí em terapia. Nem todo mundo está aberto à terapia. Nem todas as pessoas, mesmo vivenciando isso, às vezes está no psiquiatra, tomando medicação, mas o psiquiatra não é um terapeuta. Sim. Exato. Lembrando que terapeuta pode ser um psicólogo, uma psicanalista, uma consteladora e tantos outros hoje, né? A gente tem uma Sim. gama de profissionais aí, enfim. E nem todo mundo está aberto a uma terapia. E se, mesmo tendo equilibrado, mas se isso desencadeou um trauma profundo, isso pode aí certamente gerar um bloqueio para essa pessoa que vai sabotar a vida profissional, já prejudicou o emocional. Vai sabotar a vida profissional e aí é um efeito cascata. Vai vir a financeira, familiar. E aí eu quero só abrir mais um gancho aqui, rapidinho. Doutora Silvana, que recebe muitas pessoas lá no seu consultório para constelar. Sim. Né? A gente sabe que a constelação ela trabalha desde o âmbito familiar ao âmbito profissional, amoroso, financeiro. Mas eu vou falar aqui do profissional, que é o nosso objetivo. Sim. Já aconteceu de uma pessoa chegar ali no seu consultório, ou com a vida profissional ou financeira, enfim, com problemas,
independente da área, mesmo que não tenha ocorrido oriundo de um condomínio, mas essa pessoa com inúmeros problemas traumáticos Sim, no seu sistema, porque ela passou por relações abusivas sim, no seu no trabalho. trabalho, E sim. aí? Uma jovem, inclusive, é bem nova, Aham. mas que ficou com síndrome do pânico, por conta disso. Não, ela não chegou a fazer a constelação, a gente conseguiu resolver dentro da Terapia. terapia, Ok. né? Mas sofria muita pressão dentro desse âmbito profissional da empresa. E o que que acontece? Aí vamos falar da constelação familiar corporativa, Ok. que tem a constelação familiar indivíduo, né? Como vocês já constelaram, eu já constelei, questões pessoais Ok. minha, e também tem a empresa. O que 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 tá? é o que cabe aqui para esse momento, falando de Exato, condomínio. Então do quer dizer que condomínio. além da doutora, vocês são espertos, além da doutora Isabel, gente, vender consultoria, ela vai falar Sim. depois, o serviço jurídico, uma série de coisas para cooperar com a NR1, né, com a Sim, adequação sim. desses condomínios. Também a doutora Silvana vende a constelação para a empresa, que é a Na verdade, é uma empresarial. prestação de De serviço, serviço. Isso aqui, né? vocês De perceberam que é uma utilidade. parceria. E fiquem vocês sabendo que eu posso vender terapia para esses colaboradores que Exato. precisam de ajuda Pronto, também, porque eu formada a também vou ganhar minha parceria. fatia aí. Mas vamos lá. E aí, como é que essa Exato. jovem lidou com toda essa pressão? Então, muita terapia, ela estava numa depressão terrível, Uhum. né? E hoje ela conseguiu voltar não para o mesmo âmbito de Aham. trabalho, né? Sim. Mas voltou para o mercado de trabalho. O que que acontece? Eu como pessoa, ela como pessoa, você como pessoa, nós já temos o nosso sistema familiar. E imagina a gente juntando esse sistema em uma empresa. Então, é o meu sistema com o seu sistema com o sistema dela. Então, Eita, isso como dizem Que lá na Bahia, loucura. lasqueira. isso traz Lasqueira. realmente um ambiente tóxico, Ok, um ambiente que talvez eu não consigo dominar. Se eu for líder dessa minha empresa, eu vou querer dominar os meus funcionários. ok. Os meus funcionários, por sua vez, não vão querer me obedecer porque já tem suas questões familiares, né, do seu Sim. sistema familiar. Então, vira toda essa confusão de ambiente tóxico no trabalho. E a maioria mesmo, dos pacientes dentro do consultório é por ambiente tóxico no trabalho. Eu E, acredito. e falando-se de condomínio, né, como eu citei aqui no começo, aonde eu moro, tem alguém trabalhando. O condomínio que você mora é a sua casa, é onde você está com a sua família, mas alguém teve que deixar a família em casa para poder ir lá trabalhar. Certamente. Então, precisa se trazer um olhar desse sistema, aonde tem a liderança, que o pilar da constelação, a coluna da constelação familiar é honra, é pertencimento e é o equilíbrio. E se isso não tiver dentro do condomínio ou dentro de um sistema de qualquer Empresarial, empresa, inclusive, né? se eu como líder eu não honrar, eu não respeitar os meus funcionários ou esses funcionários não me ver como uma liderança e não tiver essa troca de respeito, de cumplicidade, de harmonia, acaba desandando toda uma empresa. Então, por isso é muito Prejudicando essa prejudicando. empresa, Com quem sabe até o certeza. sucesso dela, a vida O financeira, crescimento, o crescimento. a vida financeira dessa empresa e o meu ambiente, tratando-se de condomínio, da minha casa, do meu lar, do seu lar, torna-se um ambiente tóxico. E que essa energia toda fica ali em volta, né, da sua casa, da sua família. E isso prejudica demais, né? Hoje a lei também já ressaltou a questão do condômino antissocial, quer dizer, aquele condômino que cria problemas recorrentes Porque dentro de um condomínio, sim, ele já pode ser acionado sim, judicialmente pelo síndico e dependendo da situação e das provas acariadas por essa gestão, esse condômino ele pode ser expulso desse condomínio, sim. convidado a sair do condomínio, independente de ser proprietário, ele não poderá mais permanecer. Porque Olha, quando há o desrespeito, a falta de limite, como Exatamente. você falou, o trabalho do seu Joãozinho é ficar na portaria, mas o morador, eu sou dona da casa, eu quero que ele faça, que ele aconteça. Isso é um desrespeito,
Um desvio de Isso é um desvio de... função. Não, estou falando dentro do sistema familiar, é um Sim, desrespeito, sim. Aí né? sobre a visão da Da constelação constelação familiar sistêmica. Uhum. sistêmica, isso. Ela sai desse âmbito do equilíbrio, né? Eu sou funcionário, eu fui contratada para Existe um fazer. limite, né, doutora Existe um Silvana? Em limite, tudo. existe. Aqui nós E é estamos uma. focadas na parte Sim, profissional Gestão dos profissional dos condomínios. sim, condomínios. existe um limite. E por eu precisar desse trabalho, Sim, a doutora Jaciane vai me pedir para eu fazer algo que está fora do que eu fui eu sei. contratada, mas eu preciso. Então eu vou fazer. Mas aquilo começa a me trazer uma carga emocional por causa do cansaço físico. Então eu chego para mim no meu âmbito, no meu ambiente familiar, no meu sistema familiar, né? Porque aqui eu estou no sistema do condomínio, Sim. então eu já estou esgotada. Então isso repetidamente começa Vem o o estresse psíquico. estresse psíquico. É Exatamente. interessante. Eu me lembrei de uma coisa que é importante. Vocês vão falando aí, eu vou me lembrando. Eu moro num prédio de 4 andares. E aí embaixo tem umas salas comerciais e em cima são só apartamentos. Bom, não é um condomínio, embora eu pague uma taxa de Sim. condomínio. Mas independente disso, é um condomínio. É um condomínio, né? Eu digo assim, não é um condomínio grande, Sim. com muitos Não apartamentos, é sei um lá. condomínio Eu acredito que clube. tem aí uns 10 apartamentos na parte de cima e as lojas comerciais na parte de baixo. Tem inúmeras regras, inclusive. Sim. Eu pago lá uma taxa É um X condomínio. e tem um senhor, me fugiu o nome dele agora, que vai lá uma vez por semana para fazer. Ele bota o uniforme, ele é contratado, fazer a higienização do prédio e algumas manutenções, né? E aí, ele é uma pessoa que ele só vai uma vez por semana. Você não pode tirá-lo do que ele está fazendo, ele tem todo um programa. Ele também faz uns trabalhos por fora. Então, às vezes, queima uma resistência do chuveiro, é a torneira lá, Sim. sou só eu e Bianca, né, do apartamento. Olha aí, ouvinte, olha o problema. Ai, meu Deus, não posso ser processada. E aí eu falo com ele, e aí, tudo bem? Eu tô com um probleminha lá. Quando o senhor puder, estiver de folga, falo com ele. Que eu venho de todo um meio corporativo, né? Muitos anos de área hospitalar, de clínicas, de Então você hospitais. tem noção Tenho dessas regras, da importância de Exatamente. obedecer Já essas liderei regras, equipe né? de 300, 400 pessoas, de inúmeras atividades, então, estudando sobre leis trabalhistas, embora fosse na área hospitalar, Sim, com né? certeza. Ainda tinha aí os pulos de gato aí, fazendo umas consultorias por fora, né? Em outras áreas. E aí eu falo para ele, quando o senhor vai estar de folga? Ele, tal dia, o senhor pode vir, por favor, no meu apartamento? Que eu preciso fazer tal coisa. E aí o senhor me fala o valor, se o senhor... E ele, não, é R$ 30, é 40, é 60, é 100, vai depender do que seja. E aí a gente combina, ele vem como Uhum. qualquer outro, e ele vem sem uniforme. Sim. Ele não vem com a blusa do Uhum. condomínio, do prédio. Ele vai normal, toca o interfone, tá em casa, posso subir, tá tudo pode, vem. Aí entra, pede licença, faz como qualquer outro Sim. profissional. Eu acerto com ele, porque ele é um severino mesmo, ele ganha um trocadinho, mas ele não pega nada, Não, também não é certo. Ele está sim. certíssimo no dia da atividade dele, né? Então, esse cuidado eu já tenho, mas nem todo mundo Sim. Sim. Exatamente. tem esse cuidado. Então, você aí que acha que o severino tem que fazer tudo para você no horário de trabalho, né? Fazer te bajular, levar a sua bolsa, mas no horário dele de trabalho, como se fosse um favor, cuidado, hein? Isso pode gerar um problema para esse profissional E e, para o e condomínio. para o O condomínio. síndico que permite esse tipo de postura. E esse morador pode ser também sofrer um problema aqui, um processo. Esse morador, ele pode Aham. sofrer um processo se ele, na realidade, utilizar desse posicionamento de proprietário ou morador para desacatar esse funcionário, Ok. né? Isso tudo pode ocasionar problemas, inúmeros problemas. Então, eu quero chamar a atenção para a necessidade da capacitação dos síndicos, né? Porque nós temos os síndicos orgânicos, que são, na realidade, os moradores, e os síndicos profissionais. E é muito importante, apesar de não ser uma profissão regulamentada, tem todo um trabalho já sendo realizado para que isso aconteça, a importância da capacitação desses profissionais. Eu, inclusive, quero fazer divulgação aqui do livro, Temas Excelente. Práticos para Síndicos, que foi escrito pela comunidade de experts em condomínio, que é uma comunidade de advogados especialistas em condomínio, que eu faço parte. Excelente. Hoje, a comunidade já
está abrangendo advogados de todo o Brasil. Nós, inclusive, tivemos um encontro maravilhoso, agora em maio, 24 e 25 de maio, na Bahia, onde vieram advogados de todo o país. Foi uma coisa maravilhosa. E nós vamos para a segunda edição desse livro. Então, para vocês, síndicos, profissionais de condomínio, a importância de vocês se capacitarem, buscarem conhecimento, buscarem uma assessoria de profissionais voltados para condomínio, advogados capacitados na área condominial, e agora está abrindo esse campo para a questão dos terapeutas voltados para a capacitação de síndicos, né? Mais um pouquinho nós vamos ter novidade nesse sentido, Excelente. mas voltados para a capacitação de síndicos, para que eles saibam lidar, né? Para que eles venham ser tratados e venham saber lidar com esses profissionais, né? Olha, isso é fantástico. Agora, caminhando um pouco mais, no final você vai, doutora, vai passar para a gente, né, aqui para os nossos ouvintes, onde pode encontrar aí o livro Temas Práticos para Síndicos, né? Por essa comunidade que tem uma expertise específica em condomínios. Só abrir um parênteses aqui, você, o nosso ouvinte, né, que está aí nos assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clica aí, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curte e compartilha, porque com certeza esse material irá agregar, né, a moradores, a síndicos, Sim, a profissionais que trabalham Sim, de alguma sim. forma interligados aí aos condomínios. Informação é riqueza, gente. Porque Exatamente. é uma das maiores riquezas que nós temos, é o né? É o conhecimento. conhecimento. Então, e você tem esse conhecimento aí disponível enquanto o YouTube nos permitir estar com a nossa página aí do SOS Saúde Emocional, aqui hoje focado, né, para todo esse grupo que trabalha aí nos Sim, condomínios. sim. E muito interessante porque as normas regulamentadoras, embora gerem desconfortos na área hospitalar, eu conheço várias, né? E sempre ministrei treinamentos específicos de acordo com as normas regulamentadoras voltadas à área de saúde, da área trabalhista, Sim, né? A gestão em si, aos cuidados com o paciente e tudo mais. Mas, assim, toda norma regulamentadora, ela é estabelecida com o intuito de agregar. sim, Gera sempre. um desconforto? Gera, Sim, porque, sim. porque antes não era cobrado, a coisa acontecia de uma forma, mas com o tempo, aquele que está aberto, Sim. né, a compreender, a se desenvolver, a passar por uma metanoia, ele vai entender lá na frente que foi para um bem maior, né? Não só que agrega ele profissionalmente como pessoa, mas num todo ali, falando aqui do ambiente de trabalho Sim, sim. especificamente, né? Mas isso vai muito além, porque o que eu aprendo no trabalho também me condiciona quando eu estiver dirigindo no trânsito, Sim, e Tudo, sempre. a né? gente Na passa vida, é para muito mais vida. tempo no trabalho do que Exato, dentro de casa. Então, é exato. onde você tem uma relação com o próximo maior, é no seu ambiente de trabalho. É Então, é por verdade. isso que a importância do ambiente de trabalho, da NR1, a importância de cuidar dessa área do psicológico, né, do sistema familiar, é por causa disso. É onde a gente Sim, passa a maior sim, parte do nosso trabalho. sim. Então, se a gente já tem nossos conflitos no nosso sistema, né, como foi dito, Aham, e você encontra, Silvana, encontro com o sistema de Jaciane, que encontra com. Então, é um outro campo aberto, né? perfeito. Digamos dessa forma, onde começa todo conflito, onde está desenvolvendo muito o burnout, a depressão, a ansiedade, e as pessoas não querem mais ir trabalhar. Eu estava com uma paciente onde ela estava com pânico de pegar trem por causa disso. Sim, sim. Ela tinha pavor, ela tinha uma consulta marcada comigo e durante a madrugada inteira ela me mandando mensagem porque estava desesperada, porque ela tinha todo o transtorno no trabalho, né, onde ela sofria, onde ela era até trancada dentro do banheiro, Nossa, Que absurdo, pela né? sua liderança, né, nossa. como se fosse uma criança sendo, não que seja certo com criança, né, mas quando você quer disciplinar uma criança, que você põe de castigo, você fala, Incabível, né? é assim que os líderes faziam com ela, trancava ela no banheiro, e então ela começou a pegar pânico. Quando Surreal ela isso. pegava o trem, ela via aquela movimentação, o inconsciente dela já sabia que ela estava indo para o trabalho, e aquilo estava afetando a família dela, ela não estava mais conseguindo trabalhar hoje,
que bom, graças a Deus ela está Tá tratada, fluindo. está fluindo. Hoje ela já voltou a trabalhar. Hoje, inclusive, ela trabalha por conta própria, né? Mas, Que bom. então, assim, é muito importante essa questão. A gente ficou muito feliz. A gente trabalha na área da saúde mental, a gente ficou muito feliz com isso, porque isso É. vai agregar não só para o meu sistema familiar, mas para o sistema familiar, né, já que o assunto é o condomínio, para o próprio De cada um condomínio. morador, de cada um É, terceirizado, exato, né? exato. Esse Excelente. é um avanço, né? Uhum. E aí eu quero só deixar aqui uma dica, eu vou Sim, dar uma colada aqui. O que um condomínio precisa ter em mãos hoje, excelente. voltado para a NR1? Um plano de gerenciamento de riscos atualizado, exigir das empresas terceirizadas documentos obrigatórios, inclusive os treinamentos nas NRs, né, aplicáveis, fiscalizar e acompanhar os laudos, incluindo agora avaliações psicossociais, né? É aí o papel do profissional Aham. voltado para o mental, criar um canal de comunicação formal para denúncias, reclamações, nada de moradores dando ordens diretas a funcionários, que é, na realidade, uma É o que prática mais corriqueira acontece. e que é um dos gatilhos, né, para, na realidade, os problemas Eu entre vejo, eu funcionários vejo terceirizados. esse processo de adaptabilidade como uma reestruturação, Sim, porque não é fácil. uma reestruturação social buscando uma segurança Exatamente, jurídica relacional. desse condomínio, né, desse Perfeito. Uhum. empreendimento. E aí, realmente, as lideranças precisam ser muito trabalhadas, né? Que é o síndico, os gestores, porque não é de baixo para cima, não é assim que funciona. Não, Eles precisam compreender, assimilar, se desenvolverem, trabalharem-se mentalmente e também o seu comportamento para aplicar as mudanças necessárias, que não tem mágica, não. são gradativas e demandam tempo, né, por um bem maior. Que a Sim. norma é isso, a norma está aqui para trazer isso, Exato. um bem maior. E eu, doutor, eu entendo que é uma questão de reeducação, Reeducação, né? exatamente. É reeducação das relações, que na realidade Exatamente. estão conflituosas, estão desgastadas. Que foi E necessário aqui uma exatamente. atualização e até agora, daqui a um tempo, já vai ser uma É uma obrigatoriedade, obrigatoriedade, quem não cumprir podendo vai ser multado. podendo chegar a multas aí de 500 a A 500 reais a 6 6 mil mil reais, não é reais, isso? Por ocorrência. por ocorrência. E dentro do que eu estava mencionando, esse caso que nós estamos lá no escritório é um deles, mas é o que eu posso dizer o mais grave. Nós chegamos a notificar, conversar com a síndica, mas ela ignorou toda essa orientação e hoje já existe um processo criminal e um processo civil cobrando do condomínio, na realidade, os danos morais, os danos materiais desse funcionário, que hoje está licenciado por questões emocionais, Nossa, né? É nossa. muito É muita E me complicado. fala coisa. uma coisa, doutora Isabel, advogada, né? Tem lá o seu escritório, está trabalhando com muitos condomínios. O que a senhora pode trazer aí também, não só essa pergunta sobre essa tua assessoria, né? Esse teu suporte aí, prestando serviço para os condomínios. Primeiro, tem muitos condomínios já que a senhora vem Sim, fazendo esse sim, que a trabalho. gente, na realidade, pela norma Aham, ser recente, ok, o escritório está adequando a sua prática, ok. buscando parcerias, né? Na realidade, nós temos essa parceria aí Sim. com a Silvana, nós temos outros trabalhos com mulheres, mas nós estamos adequando as práticas, Ok, né, para estar orientando inicialmente os condomínios através de palestras, através de informativos e a partir daí começar a implantar aí esses programas de gerenciamento de risco, que é ok. Que é uma implementação uma mesmo. implementação dentro de condomínios. Nós já temos 2 condomínios com essa visão, 2 síndicos com essa visão, e estamos trabalhando nesse Junto com os sentido, seus parceiros, Sim, juntos com os é aí vocês parceiros. que vão entra continuar sim, prestando esse serviço para os condomínios agora com esse novo cenário. O novo cenário exato. do psicossocial, Ok, porque até então era voltada à questão da estrutura física do condomínio, com engenheiros, sim, né? Mas agora, com outros advogados, mas agora voltado para a questão psicossocial. excelente. Então, no final,
vai deixar o seu contato, porque com certeza os ouvintes aí que de alguma forma, né, estão envolvidos aqui nessa Sim. temática, que tiverem interesse, vão poder fazer contato com a doutora Isabel, com a doutora Silvana, com a Jaciane, da Sim. terapia dos Sim. colaboradores, Com porque certeza. engloba aqui tudo isso Sim. que nós estamos falando. Muito interessante. Pode E aí que trazer. entra a constelação familiar corporativa, porque ela ajuda a identificar as questões ocultas desse condomínio, as questões ocultas desse funcionário, aonde o síndico é muito importante que você possa conhecer o trabalho com constelação familiar corporativa, a empresarial. Por quê? Porque vai te ajudar a identificar qual é a questão do seu funcionário, do ambiente de trabalho, para estar trazendo esse equilíbrio para o sistema do condomínio. Então, é aí que entra a constelação familiar dentro desse trabalho na área De condomínio, de da condomínio. NR1, de Exato, de suporte, né? suporte. De suporte. Excelente. Eu acredito, sim, que o funcionário desvalorizado, Sim, ele adoece. Concorda, sim, doutora com Silvana, certeza. doutora Silvana, doutora Isa? Com certeza. Né? E que o morador aí, os moradores autoritários, eles podem criar ali um clima muito hostil, Sim, que coopere para que esses colaboradores, esses funcionários adoeçam. Com certeza. E se não há uma supervisão que vem de cima sim. da gestão, né? Que aí vem os síndicos, Sim. enfim, Uma consciência É. e depois essa supervisão. disciplinar, né? É disciplinar, é gerencial e disciplinar. Que, na realidade, ao meu o ver. síndico Uhum. precisa ter essa consciência, né? Ter essa visão. E, infelizmente, em termos de Brasil, a multa funciona. Quando ele vê que tem a multa, ele não, eu tenho que segurar. Porque muitas vezes o próprio síndico também vem com toda essa postura equivocada com relação ao funcionário. É o que a gente mais vê aí no Justiça do Trabalho. Nossa, Mas muita coisa que muita acontece, coisa, né? né? Muita coisa. E aí nós já vamos caminhando aqui para começar a deixar algumas dicas práticas aí para os síndicos e administradores. E aí, doutora Isabel? Mais algumas dicas, Mais porque não Mais faltam algumas. aqui, são Na dicas. realidade, a abertura desse canal de comunicação, essa comunicação aberta do funcionário com esse síndico, né? Desse terceirizado com o síndico, com a empresa que o está apoiando. Excelente. Os E, parceiros, né? e a necessidade de uma assessoria jurídica especializada. Exato. Isso é de suma importância para quê? Para que todo esse trabalho venha fluir, para que o condomínio venha ter essa segurança jurídica, venha avançar, porque o condomínio é nada mais, nada menos do que uma empresa. É uma Sem empresa. divisão de lucros, mas os benefícios estão ali, né? Proposto para todo e qualquer morador. Agregar uma história, na verdade, em Sim, relação sim. a ambiente tóxico de trabalho, né? Sim. Foi pouco tempo agora que aconteceu isso. Um funcionário é braço direito, né? Também tem braço direito do patrão. Ok. Então, tudo que o patrão pedia, ele se sentia no dever de fazer, até o que não era da função dele. Então, o patrão viu nele uma pessoa de segurança, uma pessoa de confiança, uma pessoa que executava o que ele pedia, e ele foi Proativa, e né? ele foi delegando Mais. e o funcionário foi fazendo, executando com excelência, claro, né? Ninguém é 100%. Tinha coisas que... Eu posso abrir um parênteses? Sim, claro. Trazendo a psicanálise, que a gente vai Não, processando vambora. aqui. Nós temos um senso de utilidade. Sim, né? Então, por exemplo, é um cafezinho, sim, né? sim. É uma coisinha. Isso é normal. Isso é até Normal. natural. Então, em algum momento, acontece na relação por esse senso de interação, de utilidade, né? E a necessidade de pertencimento, Sim. né? De acolhimento ali. É De muito. ser visto. De servir. Então, assim, a questão está nos excessos. Exato. Não é que uma vez na vida trouxe um cafezinho para Sim. mim, houve uma interação, me serviu, ele se sentiu bem, uma Exato. empatia. Eu não entendo, imagina, eu não sou aqui da área jurídica, mas eu não entendo isso como nada abusivo.
né, que seja aí algo que venha aqui descumprir uma norma, Exato. Sim. né, os limites das relações. Mas quando isso se torna repetitivo e excessivo, pode se tornar um Exato, problema, exato. né? Exatamente. E no começo a pessoa vai deixando, Sim, porque ela ainda não, até para ela não demora um tempo para o cérebro aptar o seguinte, olha, tá demais, Sim. está demais. Aí eu já estou falando do funcionamento cerebral, neural, né, na verdade. Então assim, o cérebro demora um pouquinho a dar aquela coisa pra gente, assim, acender aquele alerta, Sim, um dizendo, alertinha. opa, Silvana já tá demais, hein, Jaciane? Sim, Corta as asas dela. sim, sim. Mesmo que eu não tenha forças para Sim. cortar. Isso Sim. demora. Sim, Sim. A me perceber sendo sugada. sim. A me perceber passando dos meus limites. Né? Porque até Exato. então começou como algo muito sutil. Exato, Né? que foi o que aconteceu, isso né, é com esse interessante. paciente. E vem também, não era o caso desse paciente, mas o que acontece? Vem também a questão do aquele por fora, aquele a mais que você vai conseguir. A gorjeta. Toda a questão Exato, vem financeira, tudo isso. necessidade, Necessidade. Né? Então você está olhando a necessidade financeira, mas você não está olhando o seu esgotamento emocional. E aí, voltando a falar, né, desse funcionário que eu tive também, o chefe dele me atendeu prontamente também, batemos um papo. Muito legal. Eu vou até fazer um trabalho nessa empresa voltada para a NR1, né? Mas voltando a falar do funcionário, ele foi fazendo. Isso se passaram 5 anos. Nossa. E esse funcionário já estava completamente esgotado, porque ele passava Somatizou, né? muito tempo dentro da condução, ele passava muito tempo no seu trabalho e quando chegava em casa ainda era chefe de família, precisava dar aquela atenção para a família. Então, não deve ter mais ou menos um mês atrás, ele simplesmente explodiu emocionalmente, ele teve um surto. Ele saiu para ir para o trabalho. Chegou no ápice. Ele saiu para ir para o trabalho. Ele narrou para mim que a porta do trem se abriu, onde ele iria soltar. Ele ficou olhando, ele não conseguiu soltar. E ele travou. Ele foi parar na Central do Brasil, ele pegou um ônibus, ele foi andar, e ele começou a andar. Sem saber ao certo para onde ia. Porque hoje ele não quer nem mais voltar para o seu trabalho, ele não consegue mais. Estamos fazendo Foi uma também. crise de pânico. Foi uma crise de pânico. Estamos fazendo um trabalho também bom, né, com ele. Ele está bacana, ele está mais calmo, ele está conseguindo agora se organizar emocionalmente. Mas o que acontece? Essa sutileza de ser útil. Aí que entra a constelação familiar, ele precisava ser visto pelo patrão dele. Sim. Ele precisava se sentir pertencente àquele trabalho. Acolhido. Então, são questões pessoais que ele levou para a empresa. E a empresa, a frase do chefe dele foi a seguinte: eu perdi o meu braço direito. Então, eu acredito que não era nem se aproveitando do funcionário. Porque também o chefe deveria ter algumas dificuldades ali, exato. Né? Então, assim, ele entendeu. Hoje nós vamos fazer um trabalho na empresa dele em relação a essa organização. Bacana. Com os funcionários que tem lá, e não tem só esse funcionário, ele tem mais 9 funcionários. Ele entendeu que existe um sistema que precisa ser organizado, então o que ele puder fazer para a empresa dele, ele vai estar fazendo dentro da constelação familiar que trabalha no âmbito do equilíbrio e das questões ocultas. Quando nós falamos de questões ocultas, eu estou falando desse funcionário que o patrão não sabia que ele estava nessa questão. Então, se a gente suportou tudo. A princípio, o patrão não via. O patrão só via que ele dava conta. Não via que ele estava sendo sobrecarregado. E a palavra dele para mim foi a seguinte: olha, eu pedia, ele executava, eu continuei pedindo. Eu achei que estava tudo bem. Achei que estava tudo bem. Tá tudo bem. E não é aqui para crucificar o patrão. Claro que não. Né? Não é sobre julgamentos, é sobre sobre despertar, né? Sobre isso. Bom, o papo está maravilhoso, mas temos que começar a caminhar aqui para as conclusões finais. Maravilhoso esse tema, um tema novo, diferente, vai voltar mais vezes para falar sobre, né? Porque é algo aí fantástico. Tá se atualizando, aprendi né? aqui já alguma coisa aqui bem interessante.
E uma última fala, já caminhando para uma despedida aí para os nossos ouvintes, que com certeza estão compartilhando, curtindo, assistindo aí, sendo agregados, sobre essa questão relacional dos condomínios, sobre todos esses riscos, né, ocupacionais. Mais uma fala aí agregadora. Então, para você, síndico, dono de administradora, esse é o momento, é o melhor momento para adequação dessas regras dentro da sua empresa, dentro do seu condomínio, para que todo o trabalho dos seus funcionários, da sua empresa, venha fluir, para que a sua empresa avance e para que você esteja dentro das regras da legislação. Porque, infelizmente, quando a lei, felizmente e infelizmente, né? Quando a lei estiver sendo cobrada, haverá essa necessidade eminente de ser cumprida. Então, para você que procura profissionais, que procura essa adequação, é necessário o preparo desse plano de gerenciamento operacional e estamos aqui disponível. Vou passar para vocês o meu Instagram, quem tiver interesse nesse assunto, nos siga lá no @IsabelBaraúnaOFC, meu Instagram, e mande uma Mensagem, né? mensagem no direct, quero saber mais a respeito, que a gente vai ter o maior prazer em estar orientando você a Excelente. respeito Por lá eles podem desse comprar o assunto. livro também? Sim, também. Pode fazer contato através do Instagram, que a gente vai estar disponibilizando o canal de venda do livro. Excelente. Lembrando que vai sair a segunda edição em breve. Já, aí, já, no ano hein? de Já, já. 2025. Muito bacana. Doutora Silvana. Mais uma vez, gratidão. Para mim é uma honra sempre, doutora Jaciane, estar aqui com você, com a doutora Isabel Baraúna. E o recado que eu tenho para deixar para os síndicos, né, já se tratando de condomínio, é que ele venha olhar para o condomínio como um sistema vivo, que Sim. precisa de equilíbrio, né? Precisa ser olhado, precisa ter esse olhar Tem que do ter uma síndico. empatia Tem sobre que um ter todo, uma né? empatia, né? Porque aonde é o seu lar é o trabalho de alguém. Então precisa ter esse olhar, né? Esse cuidado. E também meu Instagram é Silvana Pereira Consteladora. Você que está precisando de uma constelação dentro da sua empresa, na sua vida pessoal, em qualquer área, lá no meu Instagram, Silvana Consteladora, você me acha. Também tem o meu e-book, né? Também maravilhoso. Eu conto um pouquinho da minha história, né? De Bacana. como a constelação familiar, eu me encontrei na constelação familiar. E dia 28 agora, sábado que vem, pode falar, Claro, né? com certeza. Eu, Silvana Pereira, vontade. junto com a doutora Isabel Baraúna, estaremos no workshop de constelação familiar sistêmica, ali em Madureira, Sim. qual o endereço? Avenida Antônio. não, Rua Antônio de Abreu, número 80, Isso, terceiro andar. exatamente. Isso, Nós próximo temos um ao auditório shopping de Próximo ao atrás do shopping Madureira. Isso, Nós temos um auditório e nós estaremos fazendo um trabalho lá o dia todo. o dia todo. de 10 Começa às às, 3, começa né? às 10 E horas. aí o cartaz está lá no Instagram. Tá no Instagram, tá lá. Excelente, tá eu lá. super indico. Pena que eu não vou poder estar, Uma porque eu tenho um pena. outro compromisso. Bom, pessoal, a primeira coisa aí para quem, na minha perspectiva aqui, né, que eu deixo, né, para quem trabalha aí no condomínio, né, para quem mora, para quem trabalha, para quem gerencia, para quem administra, enfim, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde emocional, né? Porque primeiro você precisa entender sobre si. Verdade. Quando eu me relaciono melhor comigo, e para isso eu preciso me conhecer, autoconhecimento, eu vou conseguir entender os meus limites, o que eu preciso trabalhar em mim para melhorar minha relação comigo. Então, isso vai transbordar de forma mais leve para o outro, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja na condução, enfim, seja dentro do condomínio, Exatamente. né? Independente da posição que eu esteja ocupando ali, até de moradora, quanto mais você se resolve, quanto mais você se prioriza sobre essa perspectiva, melhor você se relaciona consigo e com os demais. E uma coisa, não olhe para as normas como algo ruim. Um povo, né? A Bíblia fala muito sobre isso, e a Bíblia é um livro super inteligente, independente verdade. aqui de crédulo religioso. Sim.
A Bíblia instruiu lá algumas leis, desde os 10 mandamentos, depois foi indo. Por quê? Porque o povo precisa de diretriz. Sim. Um povo sem diretriz, ele vai perece, fazer né? o que ele quiser. Exatamente. Só que às vezes o que eu quero fazer não é bom nem para mim. Exato. Eu não tenho consciência disso. E não é bom para o ambiente, seja de trabalho, seja um trabalho dentro de um condomínio ou numa outra área. Então, assim, quando eu olho para a lei como um peso, eu tenho mais dificuldade, tá? Mental, emocional, de assimilar essa Sim. adequação. Vai ser mais sofrido. Exatamente. Mais sofrida essa adaptação. Mas a lei, eu vou falar de novo, a lei vem para agregar, mas eu preciso olhar para ela. Ainda que eu tenha que abrir mão, sair da minha zona de conforto, e ainda que algumas coisas ali eu venha até não compreender ao certo. Eu preciso buscar ajuda para compreendê-la melhor, e aí tem toda uma assessoria, tem uma constelação, tem a terapia individual, Sim, sim. profissional. Porque quando eu olho diferente, né, eu vou lidar com toda essa mudança, essa transição, essa adequação diferente. De uma forma Não vai mais ser leve, mais né? leve, não vai ser um fardo. E isso já me ajuda, porque já é tão difícil todo o processo de mudança. Qualidade de vida, né? Exatamente. Então, eu deixo também aqui essas dicas. Bom, foi maravilhoso estar aqui com sempre vocês. bom. Mais uma Gente, vez. ó, o meu Instagram, não posso esquecer de claro. deixar. Meu Instagram, terapeuta Jaciane Santos, tem curso de mentoria lá, terapia individual, online e presencial, tem terapia em grupo, tem a venda dos livros, inclusive, pessoal, foi lançado ontem na Bienal aqui no Rio de Janeiro. Estou Maravilha. super feliz, gente, por isso que eu estou um pouquinho rouca, olha, me emocionei muito. Emoções que Transformam, meu 6º livro, na coautoria, já está à venda, e tem vários outros livros lá. Você que quer marcar também uma palestra, enfim, tem muita coisa lá. Terapeuta Jaciane Santos, você vai clicar no link, vai jogar direto lá para o WhatsApp e você vai ter contato aí comigo ou com a minha equipe, ok, pessoal? Vai ser um prazer, compartilha. Gratidão aqui por ter ficado conosco, por estar curtindo, compartilhando, por ter se inscrito aí no nosso canal. É um prazer. E a nossa frase de impacto aqui é: vamos lá? Vamos Nossa lá. última dica aqui. 1, 2, 3. Você é o seu maior patrimônio, cuide bem dele. Até a próxima, pessoal. Obrigada.